Um dia atrasado do Dia do Orgulho, vamos ver esse vídeo aqui do Hora Thiago. Narrativas LGBTQIA+, o que torna uma história gay. Quando começou o mês do... Ontem foi meu aniversário. Quando começou o mês do orgulho, eu postei no Twitter, tipo assim, os filmes queer, né? Aí botei, tipo, feliz mês do orgulho, né? Aí botei, tipo, 4 filmes que não eram exatamente queer, né? Gays. Diretamente, mas que de alguma forma eram queer-coded, né? Aí teve até o pessoal, tipo, dando a RT, tipo, porra, esses filmes são gays. Aí era Festim Diabólico, do Hitchcock, primeiro filme gay da história. Não, tô frescando. Era Festim Diabólico, era Johnny Guitar, Western Queer, tá? Era Pânico 4, que é um grande clássico queer, né? E o outro eu não lembro qual era. Mas tem um tweet muito bom, que esse tweet é muito engraçado, que é tipo assim, filmes queer favorito de pessoas héteros. Aí é tipo, Call Me By Your Name, Brokeback Mountain, Retrato de uma Jovem em Chamas. Aí, filmes queers favorito de pessoas queers. Aí é tipo, Pânico 4, O Massacre da Serra Elétrica 2, A Hora do Pesadelo 3, tá ligado? Que não são exatamente, mas são queer-coded, né? Eu acho que esse vídeo provavelmente vai falar... Vamos ver, né? Vamos ver o que vai falar. In public, as part of an office presentation to destroy the stigma about gay kissing. Em abril de 2022, o mundo, e também os gays, foram presenteados com a série Heartstopper, que é baseada numa graphic novel de 2018 com o mesmo nome, escrita e ilustrada pela britânica Alice Oseman, que também assina os créditos da série de TV. É uma história de amadurecimento, centrada na relação entre Charlie e Nick, 2 adolescentes que se conhecem, se apaixonam e tentam encontrar seus lugares no mundo enquanto buscam entender suas próprias sexualidades. É uma dessas narrativas de romance, adolescência e os inocentes tempos de colégio, que é mais ou menos familiar pra muita gente. A diferença é que, nesse mundo da trama, pessoas gays existem, pra variar. Além de Charlie e Nick, a gente tem o casal Tara e Kizzy, Ellie é uma menina trans, tem também esse professor aqui, que eu esqueci o nome, enfim, uma vibe geral de relativa normalidade em relação a questões LGBTQ. Okay. In you come. I'll put the kettle on. Okay. I swear to God, she loves you more than me. I've got a boyfriend. Oh, well, congratulations. Não que LGBTfobia não faça parte da história. Faz. That's homophobic. Mas esse não é exatamente o foco da série. Heartstopper é uma... Eu nunca vi Heartstopper, vocês já viram? Parece que é uma parada muito mais pra gente mais nova, né? narrativa LGBT otimista. Pra variar. No mundo dessa história, ser gay, lésbica, bissexual, trans, etc, não é uma maldição ou um cartãozinho de violência garantida. Pelo contrário, as vidas desses personagens são cheias de possibilidades e não são monoliticamente marcadas pelas suas orientações sexuais ou identidade de gênero. Eles são pessoas complexas, com vivências complexas, com existências plurais, diferentes tipos de questões e problemas, enfim, eles são gente. Essa série tem sido bastante aclamada pela crítica, pelos gays do Twitter e por mim, claro. Não tanto por ser, sei lá, genial ou algo do tipo, mas por ser mais ou menos revolucionária em sua simplicidade. A gente tá acostumado a associar narrativas LGBT com sofrimento, dor, trauma, violência, porque é assim que a cultura pop costuma retratar as nossas vivências, quando retrata. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Já que eu tô usando esse termo aí, narrativas LGBT, o que isso significa exatamente? Porque Heartstopper não é diferente. Como eu falei antes, é uma dessas histórias de adolescência, de escola e de amadurecimento que é mais ou menos familiar pra muitos de nós. A principal diferença é que tem gays. Homens se beijando. A gente tá falando de um gênero consolidado por filmes tipo Clube dos Cinco, Jovens Loucos e Rebeldes, Superbad, Juno, American Pie, Lady Bird, Malhação e muitos outros. Mas agora a gente tá vendo mais histórias centradas em vivências LGBTQIA+. Isso não é uma crítica, tá? De forma alguma. Eu não acho que Heartstopper ou nenhuma dessas séries mais novas precisa ser diferente dos filmes que eu citei. Mas será que a gente deveria falar de Heartstopper de uma forma diferente? Heartstopper é uma série adolescente ou uma série LGBT? Eu sei que um rótulo não necessariamente... Qual que é o... Então, assim, eu não vi a série, né? Mas pelo que entendi, então, Heartstopper é uma série adolescente normal, né? Só que coloca pessoas LGBT ali e não trata isso como grande tema, né? Porque quando a gente pensa, em filmes LGBT, geralmente a experiência de ser LGBT é o grande foco da história, né? Aparentemente, Heartstopper não é, né? São só, a gente tá nesse contexto,
E tem pessoas LGBT, são pessoas normais, e isso não é uma grande questão, aparentemente é isso. Necessariamente elimina o outro, mas será que existe uma hierarquia de importância entre eles? O que transforma uma história numa narrativa LGBT? É a mera presença de pessoas LGBT? Ou será que tem algo a mais? Será que existem temas que são inerentemente gays? O que a gente quer dizer com esses termos? Por que a gente precisa dessas etiquetas especificamente? E quem diabo é Michel Foucault? Essa e muitas outras perguntas Momento citei Foucault tenebrosas, eu vou tentar responder neste vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir não, mas fica comigo para mais um episódio de Doutrinação de Gênero. Heartstopper é uma utopia gay. Foi o que comentaram aí. Vamos ver. Eu boto fé que talvez seja isso. Eu boto fé. O que não seria necessariamente um problema. Alguns vídeos atrás, uma pessoa me mandou uma pergunta sobre gênero. Sim, todo personagem lá é gay e hétero é minoria. É o mundo que o Lula quer pra gente. Nos narrativos onde eu gostaria de ver personagens LGBT. A referência era aquela série dos piratas gays lá da HBO, sabe? Que, inclusive, surpreendentemente, não é a primeira série de pirata com personagens gays. Interessante. De qualquer forma, a minha resposta pra essa pergunta foi, resumidamente, que eu queria sim ver personagens LGBT em todos os tipos de séries, filmes, quadrinhos, livros e bulas de remédio. Por que não? Pessoas gays, lésbicas e simpatizantes existem em todos os contextos, em todos os lugares. A gíria GLS é muito foda. Ou seja, nada impede que um gay exista em qualquer produto ficcional. Quer dizer, nada além de certas coisas, né? Parte do apelo de séries tipo Heartstopper é justamente o fato da trama não exatamente se enquadrar nessas expectativas de violência, dor, morte e sofrimento que insistem em fazer parte de tantos produtos centrados em vivências LGBTQ. All my fault. I ruined your life and I ruined my own. Mas ao mesmo tempo, Heartstopper se enquadra em outras expectativas textuais de outros produtos ficcionais que surgiram antes dela. Tipo esses exemplos que eu citei antes. Mas como isso aqui é a história de dois homens se beijando, a tendência é que a série exista numa categoria ficcional à parte. Ou ganhe um selinho do tipo, contém glúten. Glúten. E isso não é necessariamente ruim. Fica mais fácil pra gente procurar, inclusive. Homens se beijando, pesquisar. Mas o lado mais sinistro dessa prática é uma certa tendência a enquadrar qualquer tipo de relação LGBT como algo inerentemente adulto. O selinho tá ali não pra ajudar a gente a encontrar alguma coisa, homens se beijando, pesquisa, mas pra sinalizar pra uma audiência específica que aquela obra contém glúten. Então uma criança pode muito bem assistir, sei lá, isso aqui. Look at that disgusting display. Yes, sir. This burning desire. Mas um simples beijo entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser considerado adulto ou pornográfico. Porque para algumas pessoas, simplesmente existir fora da heterossexualidade já é, por si só, adulto ou pornográfico. Enfim, esse vídeo, na verdade, não é nem sobre Heartstopper, nem sobre a Damares. Eu tô tentando entender, na verdade, o que é uma narrativa LGBT. Vamos conversar. Talvez como uma reação a essa ideia de sexualidade dissidente como algo inerentemente adulto, e também ao histórico de sofrimento e violência tão presentes em filmes sobre homens se beijando e outros. Véi, tem muito essa discussão, né? Tipo, filmes LGBT são muito dramáticos, nunca termina junto, né? Tem muito essa discussão, né? De que precisamos fazer filmes LGBTs, tipo, leves e que terminam bem, né? Já adiantando, né? A minha opinião, os dois têm que existir, tá? Porra, óbvio. Já adiantando, tipo, eu sempre sou a favor de, tipo, tem que existir todo tipo de perspectiva, todo tipo de perspectiva mesmo, de arte, mas eu tava pensando muito sobre isso esses dias, sabe, e eu acho que o ser LGBT, digamos assim, ele tem essa representação muito associada a isso, né, de ser, tipo, algo muito dramático, de ser algo muito, que acaba em tragédia, porque eu acho que o ser, né, quando a gente tá falando de romance, mais especificamente mesmo de romance, né, existe, digamos assim, um conflito que é melodramático já estabelecido. E que não necessariamente você tem que ir por esse caminho, sabe? Por exemplo, narrativas de relacionamento extraconjugal. Já existe um melodrama ali já estabelecido, tipo, são duas pessoas casadas, ou uma das pessoas é casada, então, tipo, já existe um conflito. De alguma forma, aquilo já tá fadado a, de alguma forma, eles sofrerem algum tipo de retaliação quanto a isso. Porque eles não podem estar naquele... Eles não podem.
fazer aquilo, teoricamente. A sociedade diz que eles não podem fazer aquilo. Ou, por exemplo, a clássica narrativa do padre que não pode, né, ter relacionamento sexual com ninguém. E aí o padre se apaixona pela mulher, ou enfim, por qualquer pessoa. Já existe um conflito estabelecido ali do romance proibido. E aí acaba que, tipo, o romance LGBT acaba se encaixando nisso. Além de vários outros aspectos, né, do porquê que existe essa retratação dos gays sofrentes. Claro que existe vários aspectos. Mas eu acho que também existe um pouco disso, de tipo, de ser um romance que ele já é proibido primeiramente, sabe? Mas claro, você não necessariamente precisa seguir por esse caminho, óbvio. Outras heresias, uma tendência contemporânea é inserir cada vez mais pessoas LGBTQIA+, em gêneros narrativos muito associados a noções mais tradicionais de gênero. É daí que vem, por exemplo, a série de piratas gays, ou a comédia romântica natalina com 2 mulheres no papel principal, ou a série adolescente centrada em 2 garotos apaixonados. Essa prática é interessante porque permite subverter algumas noções pré-concebidas de gênero que estão inseridas nesses gêneros. What we're about to do will be perilous. Very perilous. Na série Our Flag Means Death, os protagonistas Steed e Ed encontram um no outro uma maneira de escapar das expectativas de masculinidade que são depositadas neles pelas realidades que os cercam. Steed escapa do casamento tradicional indesejado, Putaria é essa, hein? enquanto Ed foge do ciclo de violência que está associado à vida de pirata, mas que também tem uma relação profunda com um pai abusivo, uma infância sofrida e, claro, performances de masculinidade. I'm not a good person, Steve. That's why I don't have any friends. Hey, I'm your friend. O diretor Taika Waititi, que atua e produz a série, descreveu Our Flag Means Death como uma comédia romântica, destacando que a relação entre os personagens não é, nem nunca foi pensada como um bromance, mas sim um romance mesmo, com beijo e tudo. Em vez de glorificar violência e signos de masculinidade tradicional, a gente tem uma série que permite que esses homens lidem com suas vulnerabilidades, que permite que eles sejam sensíveis e que falem sobre seus sentimentos e que enfrentem as próprias frustrações sem necessariamente recorrer a... You're fucking insane! Sabe? So I reckon what makes Ed happy is you. Mesmo se Our Flag Means Death não fosse explicitamente gay, ela já seria meio gay só por abordar esses temas. É por isso que eu falo que o Johnny Guitar é um filme queer-coded, né? Ele é considerado um filme queer-coded. Porque que é um filme de faroeste, né? Pra quem não sabe, o Johnny Guitar é um filme dos anos 50 de faroeste, que inclusive a protagonista do filme é uma mulher. O que já era, tipo, muito à frente do seu tempo para aquilo. Mas o faroeste, ele é historicamente, né, um gênero que, tipo, aquele negócio, são os homens fortes que se portam como homens têm que ser, que vão resolver todos os seus conflitos a partir da arma e da violência. E no Johnny Guitar é um filme todo sobre, primeiro, performance, e tá incluso ali também a performance de gênero. Porque existe uma teoria extra-filme, né, de que no Johnny Guitar as 2 personagens, que são, é assim, né, o filme tem a personagem da Joan Crawford e tem uma vilã no filme, né? Então o principal conflito do filme são entre 2 mulheres. Só que essas 2 personagens e o Johnny Guitar performam o gênero de uma forma completamente diferente do que a nossa sociedade espera, né? Tipo, a personagem da Joan Crawford é uma personagem, tipo, muito forte dentro da trama, tá ligado? Uma personagem que, inclusive, ela é a chefe, né, do bar que ela trabalha, e, tipo, seus empregados, tipo, numa das primeiras cenas ele fala, nossa, às vezes ela é tão homem que faz eu me sentir mulher, né? Um personagem homem fala isso sobre ela, né? Então tem toda essa coisa delas 2, né, performarem gênero de uma forma diferente, delas de certa forma serem muito homem. E o Johnny Guitar, né, ele é esse personagem que ele é conhecido por ser, tipo, o pistoleiro, mas ele tá, de certa forma, tentando subverter essa imagem, esse papel clássico de gênero do homem branco, do western, né? Então só isso já faria, tipo, o Johnny Guitar ser um puta filme que discute papéis de gênero e subversão de gênero, isso nos anos 50. E além disso, existe uma teoria extra-filme que diz que essas 2 personagens, elas, em algum momento, tiveram, né, um relacionamento lésbico. Existe essa teoria, né?
Mas, assim, isso se acontecer mesmo é muito implícito, né? Mas mesmo que isso não tenha acontecido, mesmo se essa teoria que é válida, ela, entre aspas, for falsa, embora eu não acredito muito nessa coisa de teoria, enfim. O filme, por si só, ele já seria queer-coded, entre aspas, porque existe esse termo, né, queer-coded. Ele já seria isso por ser uma puta reflexão sobre papéis de gênero, sabe? E subversão e performance de gênero. São questões que, infelizmente, ainda são muito presentes nas nossas vidas. Steed e Ed sofrem com as expectativas sobre performance de gênero que são depositadas sobre eles. Aquela coisa do agir como homem. Sim. Still a coward. Pathetic. Pathetic. E assim como John de Guitar, nessa série aí que eu não vi, tá muito no contexto, né, de que homens têm que ser fortes, né? Que é tipo o pirata, né? Que tem o pirata, tem o pistoleiro, né? Pathetic. 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 Mesmo que isso signifique coisas distintas para cada um deles. Oh, would you be willing to palpitate my wife? E já que eu toquei nesse ponto, eu não sei dizer se existem temas que são inerentemente LGBT, mas eu vou dizer o seguinte: tem coisas que ecoam de uma forma diferente para quem cresceu desobedecendo normas de gênero, ou, por exemplo, compartimentando partes da vida que numa época precisaram ser escondidas, e até criando uma nova persona que é mais real, que é mais fiel ao seu eu interior. É muito interessante isso, porque, tipo, temas inerentemente LGBTs, tipo, pode até não existir, né? Porque, tipo, porra, todos os LGBTs não são iguais, né? Cada pessoa tem sua experiência com sua sexualidade, sua experiência individual. Mas, de certa forma, a população ali, de alguma forma, compartilha de uma sensibilidade que é diferente do que os héteros, por exemplo, compartilham, né? Isso vai para qualquer população, né? Da mesma forma que existe de pessoas negras, de mulheres, pessoas trans, que são LGBTs, né? Óbvio. Enfim, mas claro, nunca homogeneizando a parada, né? Óbvio que nunca homogeneizando a parada. Por exemplo, eu falei para vocês no começo, né, que eu tinha visto essa semana aquele filme I Saw the TV Glow, né? Que é um filme novo aí e tal, da 24, que vai discutir muito essa questão de gênero, de sexualidade, né, descobrimento, enfim. E é dirigido por uma pessoa não binária, né. E eu achei, porra, eu me conectei muito com uma coisa específica no filme, que é muito legal, que são dois personagens, né, que estão ali na escola e tal. E tem um personagem principal que no começo do filme, né, tipo, ele ainda não sabe, né, o que é que ele é. A personagem até pergunta pra ele, tipo, o que é que você gosta de homem, você gosta de mulher? E ele fica, tipo, ainda não sabe, né? Enquanto a personagem que ele conhece já sabe mais, né? Tipo, ela já sabe que ela gosta de mulher ali naquele contexto. Depois vai desenvolvendo pra outras paradas. Mas, enfim, o que conecta eles dois é um programa de TV, né? Que, porra, eu esqueci agora o nome, se vocês lembrarem, falei no chat. Mas tem esse programa de TV que conectam eles. Então, eles se conectam a partir de uma sensibilidade estética, né? Que é esse programa de TV. Tem a Caroline Polachek, tem a Yoli, né? Muito foda. Eles se conectam por uma peça de mídia, né? Pink Opaque, exatamente. E é muito interessante você ver, porque dá pra você ver ali algumas imagens do programa de TV e, tipo, é um programa de TV completamente... Você vê que é, tipo, uma produção meio barata, meio vagabunda, tá ligado? Tipo, uma parada bem zoada mesmo, assim. E a Susan Sontag, no Nota sobre o Camp, né? No final do texto, ela fala como o Camp, ele tem uma conexão mais frontal, mais direta com a população LGBT. Ela fala isso no Nota sobre o Camp. Ela diz que a sensibilidade Camp, ela, de alguma forma, tem uma tendência, uma facilidade a se conectar com a sensibilidade das pessoas queers. E isso é muito interessante, né? Porque como o Ora Thiago falou, e ele fala, né, tipo, pessoas queers pessoas LGBTs, elas estão sempre, de alguma forma, né, desviando da norma, né, e sendo diferentes, né. E o camp nada mais é do que uma subversão do que é o clássico, né. O camp é o que é barato, é o que é vagabundo, é o que é underground, é o que não é aceito, né. Então é muito interessante que nesse filme eles se conectam por uma obra que aparentemente vai por isso. E aí no filme, inclusive, o personagem, sem dar spoilers, mas tem um momento que ele de alguma forma ele se desenvolve e começa a ir um pouco mais pro lado da heteronormatividade, né? E quando ele vai assistir o Pink Opaque de novo, ele assiste e ele fala que ele achou aquilo tosco, que ele achou aquilo datado,
que ele já não se conecta como ele se conectava quando ele estava abraçando mais a sua sensibilidade, sabe? Então, de certa forma, quando ele foi para um caminho mais heteronormativo, aquela sensibilidade que ele tinha meio que já não impacta mais ele. E aí me lembrou muito minha experiência pessoal que eu tive com Doctor Who, porque Doctor Who foi a primeira coisa que eu fui fã na minha vida. Doctor Who foi a primeira peça assim, de arte, de mídia, que eu fiquei fissurado com 13 anos, sabe? E na época eu nem sabia que eu era bi, né? Na época eu achava que eu era hétero. Porra, eu fui fã de Doctor Who por muito tempo, e aí depois de muitos anos eu meio que parei de ver Doctor Who. E aí eu descobri que Doctor Who, tipo, tinha sido completamente abraçado pela comunidade, sabe? É considerado hoje, tipo, uma série, tipo, muito queer-coded e tal. E aí, tipo, 1 mais 1 igual a 2, tá ligado? Tipo, tudo começou a fazer sentido. Eu, tipo, caralho, mano. Realmente, era algo que eu não tinha percebido na época. E realmente, Doctor Who tem muitos aspectos que falam com a sensibilidade de pessoas queer, sabe? Então, porra, foi muito legal ver isso. E aí, vendo o I Saw the TV Glow, eu lembrei muito de Doctor Who. Porque também no I Saw the TV Glow, né, meio que a primeira coisa que o menino vê que ele, tipo, fica fissurado, tá? Entende o que eu quero dizer? Honestly, Ed, I don't like who you are around the sky. What? E Doctor Who também, porra, é completamente, tipo, aquela série que você vê, tipo, meu Deus, que efeitos toscos, meu Deus, que coisa barata, tá ligado? But this is who I am. This is me. É por isso que eu acho que, por exemplo, tem algo meio gay na coisa da identidade secreta de um super-herói, sabe? É por isso, por exemplo, que eu considero A Pequena Sereia uma narrativa LGBT. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Tem algo nessas histórias que conversa com a gente, mesmo quando não tem explicitamente um beijo ou algo do tipo. É por isso que eu digo que Our Flag Means Death já seria meio gay, mesmo se não fosse explicitamente gay. Mas ainda bem que é explicitamente gay, né? Ninguém aguenta mais entrelinha. Eu não aguento mais entrelinha. E eu acho que eu não posso simplesmente mudar de assunto antes de mencionar a presença de um personagem não binário, que não é um alienígena metamorfo, pra variar, e a preocupação dessa série em escolher uma pessoa também não binária pra interpretar esse papel. É um dos personagens mais legais, inclusive. I'm gonna keep this very simple. You all know me as Jim. O diretor de Doctor Who é o mesmo de Heartstopper? Qual? Caralho, legal. Good old Jim. So just keep calling me Jim. Um outro exemplo interessante é no filme Happiest Season, que foi Uma vez fui baixar uma temporada de Doctor Who e eram vários minutos de um clipe de Never Gonna Give You Up. Esse viveu os tempos sombrios da internet. Hoje em dia tá tudo muito fácil pra você estar lá no Drive, tá lá no Twitter. Porra, eu tinha que baixar Doctor Who em RMVB, velho. Como alguém avisa, por mim, beleza. É uma típica comédia romântica natalina americana, mas centrada num casal de mulheres vivido por Kristen Stewart e Mackenzie Davis. Tem todas as coisas que a gente associa a esse tipo de filme. You get more and more beautiful every single time I see you. Did you bring concealer? Putaria é essa, hein? O casal que viaja pro subúrbio pra passar o Natal com a família, aquele tom água com açúcar, situações meio esdrúxulas, e até aquela figura famosa do melhor amigo gay da protagonista também aparece. Abby, you and Harper have a perfect relationship. Why do you want to ruin that by engaging in one of the most archaic institutions in the history of the human race? Because I want to marry her. Esse personagem... Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O melhor amigo gay é um dos grandes clichês da comédia romântica. Ele vem aparecendo em tudo que é filme desse tipo nos últimos, sei lá, 50 anos. E assim, no contexto em que esse tipo de personagem surge ali em Hollywood nos anos 60 e 70, esse melhor amigo gay é uma representação relativamente positiva, porque tudo que tinha fora disso era muito negativo. Só que esse personagem insiste em continuar aparecendo e ele evoluiu muito pouco de lá pra cá. Hoje esse tipo de personagem é visto como um tipo muito exaustivo de representação. É um personagem gay, beleza, que costuma ter pouca ou quase nenhuma agência na história, que não tem vida própria e que tá ali quase como um acessório dos personagens heterossexuais, orbitando É o chaveirinho, né? O famoso chaveirinho. a vida dessas pessoas sem direito a um mundo próprio. É muito raro, por exemplo, existir um segundo personagem gay nessas histórias. Oh, and don't even get me started about the cliché gay best friend, whose sole purpose in the story is just to help the main hot chick. Porque esse personagem, ele não precisa ter outros relacionamentos, outras amizades além do mundinho heterossexual que ele orbita. Porque ele não é uma pessoa de verdade, ele é só um acessório. Em Happiest Season, como as protagonistas são lésbicas, esse melhor amigo gay ganha uma camada de significado a mais porque ele faz parte do mundo onde essas personagens, que são gays, vivem. O mundo dele também é o mundo delas. Um mundo LGBT, onde pessoas LGBT existem, se acolhem e se protegem.
That phone call earlier was a cry for help. I'm here to rescue you. Please get your things. É um pouquinho mais próximo da minha realidade, pelo menos. Eu queria que fosse um pouquinho menos branco, mas não se pode ter tudo, aparentemente. Mas voltando ao ponto principal. Esses dois exemplos que eu citei, junto com Heartstopper, soam pra mim como uma tentativa queer de se infiltrar em gêneros narrativos historicamente ligados à heteronormatividade. Pensa numa típica comédia romântica americana. Can't take my eyes off of you. Pensem como esses filmes, quase todos, são uma grande celebração da vida heterossexual, da família nuclear branca, pai, mãe, 2 filhos e um cachorro. O cachorro também é branco e hétero, nada contra. Mas não tem muito espaço pra mais nada além disso nessas histórias. O que essas produções... Aí os petistas estão querendo aviadar até os cachorros agora, velho. Olha o Lula. Faz o L. mais gays recentes estão fazendo, o que a indústria aprendeu a fazer, é a mesma coisa que as fanfics já vem fazendo há muitos anos. Você pega uma história ou um gênero muito estabelecido e que historicamente exclui vivências LGBTQ e simplesmente faz o que você quiser ali. O Jason dos Power Rangers, gay. Sherlock Holmes e Watson, gays. O Goku, pansexual não monogâmico. Rory e Paris de Gilmore Girls, lésbicas anarquistas. Tony Stark, obviamente, um homem trans não binário. O céu é o limite. Mas nada disso responde à minha pergunta inicial. O que é uma narrativa LGBT? Será que a gente tá fadado a ter que sequestrar narrativas pré-existentes? Bom, eu gostaria de dizer que não. Mas no recorte que eu quero fazer pra esse vídeo, a resposta, pelo menos por enquanto, é sim. Os vídeos deles são muito bem editados. Tem uma frase de uma autora chamada Judith Roof que diz que sexualidade e narrativa se unem no edipiano. O que está por trás dessa citação é a ideia de que muito do entendimento humano sobre sexualidade está intimamente ligado a narrativas, a histórias, a mitos. Ainda nesse livro aqui, da Judith, ela diz que o entendimento de Freud sobre desenvolvimento sexual e assuntos relacionados sugere uma compreensão da subjetividade como um campo distintamente narrativo. A subjetividade é transmitida e construída através da narrativa, compreendida através da narrativa e, na verdade, até mesmo estruturada como uma narrativa. Mas que raio de narrativa é essa? Eu tô falando da narrativa da heterossexualidade, claro. A gente tem um herói heterossexual que precisa superar uma série de obstáculos e desafios para chegar triunfante ao destino final, a maturidade sexual cis heteronormativa. Tudo que tá fora desse lugar é um desafio psíquico a ser superado. Um problema, um defeito, uma questão paternal, uma questão edipiana, algo que você vai numa clínica para tratar, para resolver. Nada contra Freud, inclusive, eu adorei o último álbum dele. Mas o negócio é o seguinte, boa parte do nosso entendimento sobre sexualidade humana ainda é norteado pela cis heteronormatividade. Homossexualidade, inclusive, era considerada doença até pouco tempo atrás. Tem gente que ainda diz que é. E a parada também dessa questão da psicanálise, né, e tal, também tem toda uma... Como é que eu posso falar? Ela leva a querer, tipo, explicar, né, os desejos humanos, né? A partir de, tipo, uma questão psicológica, né? Tipo, querer, tipo, esse desejo, ele vem daqui, ele vem dali, ele vem de cá. E aí acaba caindo um pouco nessa questão que ele fala, né? Acaba que o desejo acaba sendo muito centrado em cima da cis heteronormatividade, né? Ainda hoje, é crime em 70 países. Até mesmo em regiões ditas civilizadas, ser trans ainda é considerado um tipo de aberração. E a maioria das pessoas não faz sequer questão de tentar entender o que significa um gênero não binário. Spoiler, não é tão difícil assim de entender não, viu? Oh não, uma linguagem neutra, eu vou morrer! Enfim, tudo isso pra dizer que todo mundo que faz parte da sigla ainda tá, guardadas as devidas proporções, relegado a um lugar de marginalização, de desviante, de defeituoso. Um lugar também de melancolia, de perda e de fracasso. Essas associações foram fortalecidas durante a crise da AIDS e se refletiram com certa intensidade na cultura pop. Daí a insistência em morte, sofrimento e dor em tantos filmes LGBT. Ser gay nessas histórias é um fracasso punível de morte. Alguém vai cortar essa frase e vai tirar ela de contexto, né? Não faça isso. É claro que não dá pra ignorar o papel do Código Reis nessa história toda. O Código de Produção de Cinema, como ele era chamado oficialmente, foi implementado nos anos 1930 nos Estados Unidos e ele surge impulsionado por um grande pânico moral em relação à produção cultural e os seus efeitos nelas, as crianças. As determinações e proibições do Código Reis diziam respeito a representações de violência, drogas, nudez, sexo e, claro, gays, que estavam inclusos dentro da categoria perversões sexuais, junto com as relações interraciais, claro. Que bacana. Essas ideias do Código Reis não existem num vácuo e elas não simplesmente brotam no imaginário popular em 1930. O pânico moral em relação a gays, a desobediências de gênero e a miscigenação é um produto da... Adivinha, da colonização.
O que mais poderia ser? Numa reportagem do G1 de 2019, a jornalista Marília Marques conversa com diferentes populações indígenas sobre questões de gênero e sexualidade. Uma das entrevistadas é a antropóloga Braulina Aurora, da etnia da Miwá, e ela fala um negócio interessante. Na época da minha avó, nas aldeias, quando a mulher se recusava a casar, a família passava a responsabilidade dela para outro parente, e assim ela se tornava a tia que não podia ter filhos. Agora compara esse simples relato com essa ideia que continua persistindo de que uma mulher tem que ser mãe, que ela nasceu para ser mãe, e que quando ela não é mãe, ela fracassou como mulher, de que o papel de uma mulher é biologicamente definido, e que não tem nada que você ou eu podemos fazer para subverter isso aí. Existem muitos relatos. O que eu já fui atacado por fã de J.K. Rowling na internet, no mínimo, já aconteceu umas 3 vezes. Nossa, velho. Cara, TERF é... relatos de diferentes povos originários com visões um pouco mais flexíveis de sexualidade e de gênero. Tem um antropólogo chamado Estevão Rafael Fernandes que ele diz o seguinte: boa parte dos povos indígenas não tinham, no passado, a homossexualidade como tabu. E ele também afirma que a literatura traz longos relatos sobre indígenas que, em 1530, eram chamados pelos jesuítas de sodomitas. Inclusive, existem registros de que a primeira vítima de LGBTfobia no Brasil foi um homem indígena chamado Tibira, que foi morto por jesuítas em 1640. Por que eu tô falando disso? Porque quando você lê estudos sobre sexualidade com uma perspectiva racializada, indígena, queer, etc., fica claro que esses papéis rígidos de gênero, como a gente entende hoje, são produto da colonização. Foram os colonizadores europeus que implementaram os instrumentos de violência contra corpos dissidentes. É por isso que as pessoas falam: descolonize a minha corpa. Não é só uma frase, é um posicionamento político ancorado em contradições históricas reais. E eu trago mais uma citação aqui, viu? É o seguinte: as normas coloniais ocidentais de gênero e sexualidade foram usadas para criar uma distinção entre nativos primitivos e colonizadores civilizados. Embora esses colonizadores europeus tenham trazido consigo ideias rígidas sobre a moralidade da heterossexualidade e o gênero estritamente binário, muitas culturas nativas reconheciam uma pluralidade de gêneros. E por que eu tô falando disso? Porque pra gente entender de verdade o que é que significa uma narrativa LGBT, a gente precisa entender qual é a narrativa que vem sendo usada contra nós durante muitos séculos. E porque, apesar desses instrumentos de violência serem antigos e às vezes soarem como algo já superado, essas ideias ficam voltando, cada vez com uma roupinha diferente. Mas é a mesma ideia, porque a gente ainda vive num sistema que se alimenta dessas violências e de várias outras violências também. E elas estão todas relacionadas. Classe, raça, gênero, é tudo a mesma coisa. Sério, é a mesma história. Diferentes subjetividades, claro, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente se pergunta o que é uma narrativa LGBT, talvez uma pergunta mais pertinente seja: por que a gente tipifica comportamentos humanos dessa maneira específica? Será que podem existir outras formas, outras palavras, outro vocabulário? Será que podem existir outras narrativas? Eu não sei, gente, porque vocês estão olhando pra mim. Eu sou só um gay. Pô, muito foda o vídeo. E essa questão da colonização que ele botou no final, é isso, né? Tipo, são... Pô, é que a gente nasce na heteronormatividade, né? Que impõe pra gente de que, isso é o natural, né? Esse aqui é o padrão. Se você foge do padrão, você tá fora do padrão. E aí a questão de naturalizar as coisas, né? Naturalizar o comportamento humano. Não, isso é natural, isso sempre foi assim. E na verdade não é nada natural, né? O que a gente sabe é que é nada natural.